Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Essa é a aula de número 13 e o tema é Sistema Vocálico, Vogais Nasais e Semivogais. Leituras indicadas, Câmara Júnior, ainda parte 5, as vogais e consoantes portuguesas nas partes referentes às vogais, e Calu e Leite, o capítulo 3, na parte 2, o sistema vocálico. Vogais nasais. A interpretação fonológica das vogais nasais em português tem sido sempre objeto de discussão por parte dos linguistas, confrontando os pares de vocábulos mata e manta, seda e senda, lida e linda, boba, bomba, fuga, funga. Resta-nos saber em que consiste a oposição entre as formas. Na presença em cada par de vogais diferentes, vogal oral versus vogal nasal, ou na presença, no segundo elemento de cada par, de um segmento fônico ausente no primeiro, vogal oral versus vogal oral mais elemento consonântico nasal. Em síntese, a questão para a fonologia é: como interpretar a diferença entre vocábulos como mata e manta? Tem duas possibilidades. Ou mata e manta constituem um par opositivo. Mata tem 4 fonemas e manta também. Mata tem uma vogal oral em oposição a manta, que tem uma vogal nasal. Ou mata e manta não constituem um par opositivo, pois em mata há 4 fonemas e em manta há um fonema a mais, a consoante nasal travadora de sílaba. Mata com seus 4 fonemas e manta com um arquifonema nasal travando a primeira sílaba. Esta é a interpretação adotada por Câmara Júnior e é a interpretação que vimos adotando no curso até aqui, quando eu fiz a exposição para vocês do sistema consonantal. A adoção de uma ou outra interpretação traz consequências diferenciadas para a descrição de outros fatos fonológicos. Se se considera que existem vogais nasais no português como fonemas, o quadro vocálico aumenta. Ele passa a contar com 12 fonemas, as 7 vogais orais que já tínhamos comentado e 5 vogais nasais. O quadro consonantal deixa de ter um elemento, o arquifonema nasal ne. A língua escrita é acrescida de 10 dígrafos vocálicos: AN, AM, EN, EM, IN, IM, ON, OM, UN, UM. Vejam que vamos precisar lançar mão de dígrafos novos se a interpretação for de que existem vogais nasais, porque vamos explicar que manta tem 5 letras, mas apenas 4 fonemas, nessa primeira interpretação de que existem vogais nasais no português. Então, se tem mais letras do que fonemas, esse AN são 2 letras que estão representando um único fonema. E que único fonema é esse? An. Quando 2 letras representam um único fonema, temos aí na língua escrita um dígrafo, assim como LH, SS, RR. Então, nessa interpretação de que existem sim vogais nasais como fonema em português, nós precisamos considerar a existência de 10 dígrafos vocálicos. Tanto uma quanto outra interpretação podem ser adotadas para o português. Há linguistas partidários da primeira, há linguistas partidários da segunda, há gramáticas que adotam a primeira interpretação, há gramáticas que adotam a segunda. O importante é que dentro da obra, seja a gramática adotada, seja o livro didático, seja a descrição linguística que se estiver fazendo, tenha uma coesão interna. Então, busque-se sempre nessa obra, nesse livro, uma coesão entre essas 3 coisas. Se o livro diz que o português tem 12 fonemas vocálicos, 7 vogais orais
e 7 vogais nasais, esse livro não pode contar que entre as consoantes existe consoante nasal com capacidade de travar sílaba. E esse livro precisa acrescentar entre os dígrafos 10 dígrafos vocálicos. Da mesma forma, se o livro, a descrição linguística, seja lá qual for, considerar que só existem 7 vogais no português, esse livro não pode dizer que existem dígrafos vocálicos na língua escrita, porque esses dígrafos estariam representando que fonemas? Fonemas que não existem, se no quadro vocálico se disse que existiam apenas 7 vogais orais? Então, essa coesão interna é que é necessária de ser observada na interpretação que foi adotada ou pelo livro didático, ou pela gramática, ou pela descrição linguística que temos nas mãos. Se houver essa coesão, ok, tanto faz adotar a primeira possibilidade. Há bastante discussão sobre a nasalidade em português, mas pode-se adotar a primeira possibilidade ou pode-se adotar a segunda possibilidade. Dentro do curso, uma vez que eu estou fazendo a exposição da teoria de Câmara Júnior, né, de como Câmara Júnior interpreta fonologicamente português, eu tenho usado sim a presença do arquifonema nasal e vou continuar usando daqui para diante. Mas a ideia é que discutamos sempre a existência desse elemento. E para discutir a existência dele, faz sentido? Não faz? Quais são os argumentos que temos para defender a não existência das vogais nasais e a existência desse arquifonema nasal? Câmara Júnior apresenta 4 argumentos para defender a sua posição. Qual é a posição dele? A não existência de fonemas vogais nasais no português. E Kalu e Leite, ao apresentarem a argumentação do autor, buscam contra-argumentar. Vejamos argumentos e contra-argumentos. Uma observação. Esses contra-argumentos estão presentes no livro de Kalu e Leite, mas não são contra-argumentos levantados o tempo todo pelas duas autoras. São contra-argumentos que elas arrolam na obra de outros autores ou elas mesmas fazem o levantamento do contra-argumento. Então, argumentos do Câmara Júnior, ou seja, mais uma observação prévia. Se ele já levanta argumentos para defender a não existência das vogais nasais, é porque o tópico é polêmico e ele sentiu necessidade na sua obra de defender a interpretação abstrata que ele está fazendo. Qual seja a interpretação abstrata? Lançar mão, vou voltar aqui, de um elemento que nós não sentimos foneticamente presente, que é essa consoante nasal. Quando falamos manta, não sentimos que estamos falando aí uma consoante nasal, sentimos que tem uma nasalidade, mas não sentimos a presença da consoante nasal. Então, foneticamente, ela parece não estar presente. Se fôssemos nos basear na realidade fonética mais comum, a realidade fonética mais comum é essa: manta, a presença de uma vogal nasal. Agora, Câmara Júnior, com base nas suas análises teóricas, chega à conclusão de que deve preconizar a existência de uma consoante aqui. E essa ideia dele, né, essa explicação dele, a solução que ele dá para essa nasalidade no português é tida como uma solução mais abstrata, porque ele está lançando mão de um elemento teórico que foneticamente não é plenamente sentido. Então, voltando nos argumentos, o primeiro argumento de Câmara Júnior é: no português, não existe o contraste entre vogal oral, vogal nasal e vogal oral mais consoante nasal, como há claramente no francês. Então, Câmara Júnior começa comparando o português com uma língua em que, francamente, existe vogal nasal e dá para separar o contexto vogal nasal do contexto vogal oral seguida de consoante nasal, coisa que ele diz que não tem em português. Então, em francês, tem-se beau, bon e bonne. 3 realidades fonéticas que correspondem a 3 realidades fonológicas
distintas. Contra-argumento levantado por Kalu e Leite vem do linguista Luedtke, que defende uma interpretação mais concreta. Já falei aqui desse tópico, né, o porquê mais abstrato ou mais concreto. E, segundo ele, esse argumento não seria válido para o português europeu, considerando uma sequência como vi, vim, vim, em que ele diz que no português europeu, com esses exemplos aqui, o português europeu seria similar ao francês, na interpretação do autor. Segundo o argumento de Câmara Júnior, um argumento já de outra natureza. Agora, ele não vai comparar o português com nenhuma outra língua. Ele vai olhar relações internas, fonéticas, dentro do português, né? Então, o argumento dele é o seguinte: a sílaba, com a vogal dita nasal, comporta-se como sílaba travada por consoante. E quando final, seguida de palavra iniciada por vogal, não sofre crase. Por exemplo, em lã azul e em jovem amigo. Qual é o raciocínio por trás desse argumento? Bom, se existe o fonema vogal nasal, ele sendo uma vogal, tem que se comportar como se comportam as vogais no português. Uma das coisas que acontece com as vogais é serem passíveis de sofrer crase. E o que é a crase? A junção, no fluxo da fala, de duas vogais iguais. Então, pele escura. Pele termina com i, escura começa com i. As duas vogais se juntam numa só. Pele escura. Esse é um processo de crase. E ele diz que lã azul, embora lã termine com a e azul comece com a, não podem se juntar porque existe uma consoante entre os dois vocábulos. Lã termina com arquifonema nasal e esse arquifonema nasal não permite que haja a crase entre as duas vogais. Da mesma forma, jovem amigo não pode sofrer nenhum tipo de processo de ditongação aqui. Crase, claro, não sofreria, porque são vogais de naturezas diferentes, um E e um A, né? Então, jovem amigo não sofreria nenhum processo de ligação aqui entre as vogais, porque também, no final de jovem, na última sílaba, temos um arquifonema nasal. E isso, para a Câmara Júnior, é um indício de que não existe a vogal nasal. Existe aqui uma vogal oral A seguida de um arquifonema nasal. Existe aqui uma vogal oral E seguida de um arquifonema nasal. Kalu e Leite contra-argumentam, dizendo assim: o segundo exemplo arrolado, jovem amigo, possibilita, no entanto, uma contração dos vocábulos, admitindo-se uma realização com ou sem nasalidade, ditongada ou não. É possível pronunciar jovem amigo, fazendo uma ditongação sem nasalidade, jovem amigo, fazendo uma ditongação com nasalidade, jovamigo, inclusive com perda de uma das vogais e fazendo a juntura entre as duas palavras. Uma coisa que eu observo é que não pode haver a crase aqui, né? Não é a nasalidade que inviabiliza a crase em lã azul, e sim a pauta acentual. Vejam só, crase não ocorre entre vogais tônicas ou entre vogal tônica e vogal átona. E é isso que inviabiliza o exemplo de Câmara Júnior, lã azul. Lã, temos aqui uma vogal tônica, azul começa com a vogal átona. Não se faz crase na língua entre vogal tônica e vogal átona. No entanto, se substituirmos o exemplo por dois vocábulos em que haja vogais nasais átonas, a crase pode ocorrer. Ima, antigo. Ima, a vogal tônica, a sílaba tônica é a primeira. Ma é a sílaba átona, pós-tônica. Antigo, a sílaba tônica é o ti. E an, a sílaba inicial, é átona. Aqui nós teríamos uma vogal oral, aqui nós teríamos um an nasal.
E é possível juntar as duas palavras, imantigo, fazendo aqui a crase e tendo como consequência uma sílaba só. Em lã antiga, mais uma vez, a crase não ocorre, pois há o encontro de vogal tônica e vogal átona. Então, lantiga é muito menos provável de ocorrer na língua, porque não perdemos essa substância aqui de sílaba tônica, ela precisa ser mantida, então ela não pode se juntar com uma outra sílaba. Terceiro argumento de Câmara Júnior. Depois de vogal nasal, só se realiza um R forte, como em tenro, e nunca o brando, que é próprio de posição intervocálica. Então, mais uma vez, Câmara Júnior está buscando comportamentos fonético-fonológicos que são próprios das vogais. O TEP, que é o R brando, é bastante próprio de ocorrer em posição intervocálica. Era, ora. Então, se ele ocorre na posição intervocálica, e isso é muito comum no português, por que ele não ocorre assim, depois de uma vogal nasal? A gente só tem R forte, nunca tem um R fraco, não tem tenro, sempre tenro, né? Um R forte ocorrendo aqui. Esse é o argumento de Câmara Júnior. Kalu e Leite contra-argumentam de maneira bastante rápida, que é, bom, não podemos esquecer, porém, que em posição intervocálica o R forte também ocorre. Qual é o problema? Erra. Está lá o R forte entre duas vogais. Então, por que não podemos considerar aqui que há um R forte entre duas vogais? Se ele também ocorre entre vogais orais, pode ocorrer entre vogal nasal e vogal oral. Quarto argumento de Câmara Júnior. No interior de vocábulo, não há, em português, vogal nasal em hiato. Ou a nasalidade desaparece, como na palavra boa comparada com bom, ou o elemento consonântico se desloca para a sílaba seguinte, como na palavra valentona comparada com valentão. Então, antes de comentar, vejam que agora Câmara Júnior não só vai para a história da língua, como começa a entrar no terreno da morfofonêmica, da morfologia e das mudanças fonológicas que um vocábulo sofre quando entra uma desinência de feminino, por exemplo, né? E essas mudanças, segundo o Câmara Júnior aqui, vão ter a ver com o quê? Com o fato de a gente ter ou não ter uma consoante no final dessas palavras, né? E também com a evolução da história da língua. Então, veja, olha, bom, a palavra bom, duas possibilidades para ela. Ou bom termina com uma vogal nasal, on, ou então bom é formado de vogal oral, mas consoante nasal. Se nós tivéssemos aqui uma vogal nasal, Câmara Júnior diz o seguinte: nós manteríamos essa vogal nasal e entraria ao lado dela a desinência do feminino. Bom a, bom a. Mas ele diz, olha, a nasalidade desaparece. Então, essa nasalidade não deve ser propriamente da vogal como fonema, tá? Fonológica. Ou acontece outra coisa. Valentão, temos aqui o ditongo ao e o arquifonema nasal, ou numa outra interpretação, o ditongo ão, um ditongo que seria nasal propriamente. Ele mesmo teria a nasalidade nele, né? Mas essa nasalidade não fica aqui também na sílaba tônica, quando entra a desinência de feminino. A nasalidade se revela por meio da existência de uma consoante que abre a sílaba seguinte. Essa consoante, segundo Câmara Júnior, é aquele arquifonema nasal que tem aqui no final de valentão, que se revela quando entra uma nova sílaba, né? Acaba sendo o onset de uma nova sílaba. A consoante, que era coda, em valentão, passa a onset na última sílaba de valentona. Contra-argumentação de Kalu e Leite. O estudo diacrônico
nos mostra que a tendência evolutiva da língua padrão foi, de fato, a perda da nasalidade da vogal em hiato. Então, temos o latim bona, que evoluiu para boa, olha aí, a nasal em hiato, que é aquilo que Câmara Júnior está dizendo que não tem no português. Ó, boa, não temos mais, temos boa, né? E evoluiu no português para boa, sem a nasalidade. A nasalidade estava aqui numa consoante intervocálica. Depois, no português arcaico, a consoante intervocálica cai ainda na passagem, no final ainda do latim, né? Aí depois, essa consoante deixa como vestígio uma nasalidade na vogal e no português contemporâneo, essa nasalidade some quando a vogal está em situação de hiato. A mesma coisa aconteceu com lua, latim luna, depois o português arcaico lua e o português contemporâneo lua. Mas as autoras argumentam que, no entanto, na fala popular, podemos encontrar ainda hoje exemplos dessa ocorrência de vogal nasal em hiato. Tal fato está documentado na carta 1 do Atlas Prévio dos Falares Baianos. A forma lua ocorre em 11 pontos do estado da Bahia, na fala de homens e mulheres de áreas e faixa etária diversas. Então, elas recorrem lá ao Atlas, né, que tem os registros da fala, para dizer, olha, lua ocorre no português sim, na fala popular, não na fala padrão, né? Mas há a possibilidade da existência dessa vogal nasal em hiato no português. Então vejam, em suma, que nós temos duas possibilidades de interpretação para vocábulos do tipo canta, em que nós, separando as sílabas, temos uma sílaba que claramente tem uma nasalidade que faz parte do vocábulo, né? Sem essa nasalidade, o vocábulo muda de significado. Canta não pode ser dito sem a nasalidade, ela é necessária. Se nós tiramos, vira cata. Mas então, como interpretar? Da onde vem a nasalidade? Vem de uma vogal, que é uma vogal nasal, ou vem da presença de uma consoante? As duas interpretações são possíveis. Essa é a interpretação defendida por Câmara Júnior. A nasalidade vem da presença de uma consoante. Não é a vogal que é nasal. A vogal é oral. A presença da consoante é que confere nasalidade a essa sílaba. Outra interpretação possível é: a vogal é um fonema nasal. Existe vogal nasal no português. Então, as duas interpretações são possíveis e o importante é saber que esse é um tópico discutível dentro do português. Há duas interpretações fonológicas em termos teóricos possíveis para a língua portuguesa. Interpretar que existem fonemas vocálicos nasais, 5 fonemas, an, en, in, on, excetuando as vogais abertas, porque quando incide a nasalidade sobre elas, elas se fecham naturalmente, então não temos em português on, nasalizados, né, ou nasais. É uma interpretação, o quadro vocálico ser maior, além de 7 vogais, e outra interpretação é o quadro vocálico ter apenas 7 vogais, mas o quadro consonantal em coda silábica ter um elemento consonântico nasal, uma consoante nasal capaz de travar sílaba em português. Vogais assilábicas ou semivogais. As vogais altas, anterior e posterior, podem ocupar a posição de núcleo ou de margem de sílaba. Quando elas estão no núcleo, elas se chamam vogais silábicas e são assim representadas foneticamente, i e u. Quando elas estão na margem da sílaba, vejam que aqui já é uma interpretação minha, já estou jogando as vogais para a margem da sílaba, nós chamamos de assilábicas, porque elas não são centro de sílaba e elas são representadas por sons semiconsonantais e semivocálicos. Um iode e um val, semivogal i, semivogal u, tanto em onset quanto em coda. Embora o português seja uma língua
que se notabiliza por possuir ditongos e tritongos orais e nasais, ainda inexistem estudos mais aprofundados, quer fonéticos, quer fonológicos, sobre as vogais assilábicas, mas algumas questões se levantam. Primeira delas, todo ditongo representa função opositiva? Sobre isso, Kalu e Leite afirmam: é preciso, em primeiro lugar, distinguir entre as assilábicas que formam ditongos verdadeiros, ditongos que têm função fonológica no português, como na palavra lei. Esse ditongo aqui faz oposição com lê, ou então com leis, ou então com ler, né? A presença da semivogal é fonológica. A palavra só existe com a presença dela. Sem a semivogal, nós não reconhecemos mais esse vocábulo. Quase, também, a palavra quase precisa desse ditongo para ser reconhecida como tal. Se sai a semivogal daqui, case, a palavra muda de significação. Então, é preciso distinguir entre as vogais assilábicas que formam ditongos verdadeiros daquelas vogais assilábicas que podem surgir em fronteiras silábicas pelo encontro de uma vogal alta com uma vogal menos alta. É o que ocorre em vocábulos como lua e glória, nos quais se desenvolvem, respectivamente, as semivogais u e i. É possível ter ditongos fonéticos, ditongos que não fazem parte do vocábulo. Lua tem um hiato, 2 sílabas, lu-a, mas pode-se desenvolver um som de transição entre a primeira e a segunda sílaba, que é uma semivogal u, lu-a. E aí nós temos um ditongo de u com u, um ditongo com 2 vogais da mesma qualidade, da mesma forma que também esse hiato aqui pode desenvolver um som de transição entre os 2 núcleos silábicos, gloria, gloria, né? E nós termos também um ditongo com 2 vogais de mesma qualidade. Então, há ditongos que são meramente fonéticos, a inserção de uma semivogal no vocábulo, que não é fonológica, não contribui para a significação da palavra, ou ditongos que são opositivos. Então, nem todo ditongo representa função opositiva. As semivogais não poderiam ser interpretadas como fonemas distintos das respectivas vogais orais silábicas? Será que são fonemas diferentes? A semivogal I é um fonema e a vogal I é outro fonema? Pode-se dizer que é quase unânime a interpretação não fonêmica dessas vogais, das vogais assilábicas. Ou seja, comumente elas não são interpretadas como fonemas distintos das respectivas vogais silábicas. Assim, a vogal I e a semivogal I seriam alofones do fonema I. Esse alofone é silábico e esse alofone é assilábico, conforme eu mostrei aqui. Alofone silábico, que ocupa o centro de sílaba, alofone assilábico, alofone assilábico. A mesma coisa com a vogal U. Assim, I e I seriam alofones do fonema I, e U seriam alofones do fonema U. É a interpretação praticamente unânime dentro da fonologia. No entanto, durante algum tempo, Câmara Júnior defendeu a existência de 4 fonemas distintos. 2 fonemas, um I silábico, um E silábico, e 2 fonemas U, um silábico e um assilábico, baseando-se nas oposições existentes nesses pares de palavras. Coais, quais, vou, vou, rio, rio, Deus, Deus, sois, sois. Vejam que eu estou fazendo uma força grande para fazer com que a primeira coluna tenha uma pronúncia diferente da segunda coluna. Mas as 2 colunas se pronunciam do mesmo jeito. Na escrita é que nós temos aqui um hiato, coais, e aqui um ditongo, quais. Mas nós falamos ambos, isso quando falamos, né? Se é que falamos coar, na segunda pessoa do plural, vós coais, né? Mas enfim, quais e quais, a pronúncia é a mesma. Vou e vou, a pronúncia é a mesma. Na escrita nós temos sim
um U silábico em oposição aqui a um U assilábico, né, que constitui ditongo. Mas na língua oral, de fato, a pronúncia é a mesma. Então, o baixo rendimento dessas oposições de pares desse tipo e a própria redução do ditongo, num exemplo como vou, que vira vô, e desculpem a falta das aspas aqui, levaram-no a rever sua posição inicial. Então, Câmara Júnior chegou a levantar a possibilidade de serem 4 fonemas distintos, mas voltou atrás e a interpretação que o autor adota é essa aqui, de que existe um fonema I, existe um fonema U e eles têm alofones silábico e assilábico. Terceira questão que se pode levantar com relação às semivogais é a seguinte: as semivogais teriam, assim como as consoantes, o papel de travar sílaba? Bom, isso aí vai depender da interpretação que vamos dar, né? Acho que já falei disso algumas aulas atrás, quando falei sobre sílaba, né? É possível interpretar o ditongo como sílaba aberta, né? Como não tendo essa capacidade de travar sílaba, e nesse caso o núcleo da sílaba é polifonemático, o ditongo ficaria no núcleo, a semivogal dividiria o núcleo com a vogal silábica, ou, por paralelismo com a distribuição de outras consoantes no mesmo contexto, interpretar o ditongo como sílaba fechada, com a semivogal I e a semivogal U ocupando a posição de coda da sílaba. As duas interpretações são possíveis. O que eu venho adotando aqui, ao longo de todo o curso, de todas as aulas, é colocar, sim, as semivogais em margem de sílaba e dizer que elas são capazes de travar sílaba, assim como as consoantes travadoras de sílaba. Isso se estiver na margem direita, né? Na margem esquerda, elas estariam abrindo a sílaba, mas ocupando a mesma posição que uma consoante ocupa. Alguns aspectos ligados a processos de variação e mudança com os ditongos no português, e é um tópico bastante interessante. Assim como criam-se ditongos fonéticos, como eu mostrei um pouco mais anteriormente, né, que é um processo de ditongação, ditongos fonológicos podem se reduzir num processo chamado de monotongação. Então, além daquele ditongo lua, né, nós temos o ditongo mês, a palavra mês, que além dos 3 fonemas que tem, pode ganhar foneticamente uma semivogal, mês, ou então mês, mês, né, com ditongo ou sem ditongo. Então, existe o processo de ditongação e, por outro lado, existe o processo de monotongação, que é o processo que faz com que uma palavra que tenha um ditongo fonológico perca esse ditongo, perca a semivogal. É um fenômeno antigo em nossa língua e ainda hoje uma tendência do português. Caixa vira caixa, peixe vira peixe, couve vira couve. No entanto, embora seja o mesmo processo para esses 3 vocábulos, esses 3 ditongos aqui têm comportamentos diferenciados no português, estão em estágios diferentes na sua monotongação. A monotongação de ai e ei constitui casos de variação estável e está ligada a fatores relativos à composição da cadeia sonora, ponto e modo de articulação dos segmentos seguintes. Os segmentos mais favorecedores seriam o TEP, a fricativa palatal surda e a fricativa palatal sonora. Então, caixa, que tem uma fricativa palatal surda, tem uma probabilidade maior de ter apagado essa semivogal aqui, que está diante da fricativa. A mesma coisa com peixe. Agora, em outros, e também com o TEP, né? Em outros contextos, a tendência maior é o ditongo se manter. Então, esse é um caso de variação estável na língua. Tem os ambientes propícios para o apagamento da semivogal e os demais ambientes que não são propícios para esse apagamento. Agora, quanto ao ditongo ou, a monotongação de ou dá a esse processo o caráter de uma mudança linguística praticamente concluída, pois ocorre muito frequentemente e sem restrições de contexto. Lembram, na aula dos R's, né, dos róticos, como eu mostrei a vocês que dependendo do estágio em que está esse processo de variação
ou de mudança linguística, a gente vai vendo que o contexto já não interessa, né? Nem contextos internos à língua, nem contextos externos à língua, como o apagamento do R nos infinitivos verbais. Não interessa mais se foi dito por homem ou mulher, de que região, se é jovem ou velho, se é uma pessoa com muito estudo ou pouco estudo. Não interessa mais. E esse R cai no português. Andar, beber, partir. Ou seja, está num estágio já de variação que alcançou a mudança linguística. Né? É um processo praticamente que está com mais de 90% de aplicação na língua portuguesa. Né? Então, vejam que a monotongação de ou está no mesmo estágio. Nós temos a perda dessa semivogal aqui, independente do vocábulo, independente do contexto seguinte. Couve, tesoura, e aí pense em todas as palavras que têm um ditongo ou. Mas vejam que interessante. O ditongo ou, que seja um ditongo que vem lá legitimamente do ao latino, né? Então, o caminho é esse. Ao, o ditongo ao, se transforma em português no ditongo ou, auros, ouro, tauros, touro, e depois essa semivogal cai e chega à forma do português contemporâneo, touro. Evidente, né? Dizemos que o ditongo praticamente já inexiste no português. É evidente que a qualquer momento nós podemos trazer de volta, numa pronúncia cuidada, numa pronúncia pensada, essa semivogal. Muito provavelmente, eu aqui, lendo os meus slides, devo falar touro, fiz uma hipercorreção alguns slides atrás, falei setes, eu ia parar para comentar, né? Olha aí como é que às vezes colocamos S's no lugar onde não há S nenhum, né? Um processo de hipercorreção, com medo de esquecer S's, acabamos colocando, quando há muitas palavras no plural, para não esquecer nenhuma, acabamos colocando plural em palavra que plural não tem. Né? Sete, é mais de um inerentemente, dentro do vocábulo, né? Ele tem o significado de mais de um, que não vem de desinência nenhuma. E aí, lá na minha leitura, se eu não me engano, eu teria que voltar aqui agora para ouvir tudo que eu disse setes. Coloquem aí nos comentários se eu disse setes ou não. Voltem aí alguns minutos no vídeo e me digam isso. Então, esse é o caminho do ao latino. Ao, que se transformou em ou, as duas vogais se tornaram mais próximas, era uma vogal baixa e uma vogal alta, essa vogal baixa se transformou numa vogal média fechada e depois a semivogal caiu. Mas vejam que esse caminho de monotongação é do ditongo ou antigo no português, que vem do ditongo ao latino, mas nós temos um ditongo ou novinho. Por um lado, um está desaparecendo e, por outro lado, outro novinho surgiu, que é um ditongo que advém da vocalização da lateral. Solutos, cai esse U, solto, temos aqui um lê, né, que passou de abertura de sílaba a travamento de sílaba, ele estava em onset, passou para a posição de coda, e depois essa consoante se vocaliza, ela passa a ser pronunciada como uma vogal, e aí nós temos a formação de um ditongo novo, solto. E me lembro hoje, assistindo o telejornal, uma moça estava sendo entrevistada por conta, infelizmente, da enchente que atingiu sua casa, e ela disse que a água, que perdeu o colchão. Então, em vez de colchão, né, que também é uma palavra que tem um ditongo ou advindo da vocalização dessa lateral, já sofre também o processo de apagamento, né? Ouvi o dado hoje, colhi esse dado hoje, colchão em vez de colchão, né? Então vejam que para alguns casos já vamos ter também a perda dessa semivogal, mas esse ditongo ou novinho, que advém da vocalização da lateral, tende, é uma tendência a se manter presente na língua portuguesa, tá? No mais, meus amigos,
Um grande prazer estar com vocês mais uma vez e até a próxima aula.